Olá, muito bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre nós. Quero então mais uma vez saudá-lo e desejar que vocês, juntamente com a sua família, sejam grandemente abençoados. E assim, então, vamos seguindo, né, ao longo desse dia, em tudo quanto nós fizermos, que o Senhor nos faça prosperar, que o Senhor conduza a nossa vida, e assim, então, temos muito para agradecer ao Senhor, as maravilhas que Ele tem feito sobre cada um de nós. Nesta semana, estamos refletindo sobre orações que estão reveladas na palavra de Deus, como que os servos de Deus, no seu contexto histórico, e como que eles, então, se voltaram para o Senhor através da oração. E, então, na nossa porção diária da palavra de hoje, nós vamos ler no livro de Neemias, a oração de Neemias. E nós vamos ler no capítulo 1. Eu vou ler os versículos de número 4 a 6, que diz: Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Amém. Aqui está a oração de Esdras, uma situação específica em que ele recebe um relatório de Anani, um dos seus irmãos, e ele pergunta sobre os que restaram do povo de Judá, como que eles estavam vivendo em Jerusalém. E o relatório foi assim, informações foram desastrosas. Anani diz para Neemias que o povo estava em aflição, em angústia, em desprezo, o templo estava queimado, os muros destruídos, então havia só pobreza, era uma situação caótica. E quando ele ouve este relato, a palavra de Deus então diz para nós que a atitude de Neemias, quando ele ouviu tudo isso, e é importante, quando nós podemos considerar o povo de Deus, eles foram levados para o cativeiro por desobediência, incredulidade, indiferença para com Deus. E eles então foram levados para a Babilônia, onde Deus determinou que ficariam 70 anos. Então se cumpre esse período, mas é importante lembrar que o povo de Deus, e ao longo de 70 anos, eles enraizaram lá na terra da Babilônia, nasceram os filhos que casaram, nasceram outros filhos, a descendência então se estabelece, eles negociam, eles compram, eles vendem, e Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias estava no palácio, ele tinha, podemos dizer, uma vida com certa comodidade, com as facilidades que ali então o cargo lhe oferecia. Podemos até dizer que ele tinha uma vida tranquila, em meio a uma situação que o povo de Deus estava como escravos. Mas é nesse contexto que Neemias ouve esse relato, e então o verso que nós lemos no verso 4 diz que ele sentou, ele chorou, ele lamentou profundamente pela realidade do povo de Deus, os que restaram e que habitavam lá na província, que estavam em Judá, ou seja, em Jerusalém. Diante desse quadro, ele faz a oração, e ele então reconhece a soberania, a grandeza de Deus, reconhece também o cuidado de Deus sobre o seu povo, ele reconhece o pecado, ele faz confissão de pecados, e é importante aqui para nós, que ele vai dizer: eu e a casa de meu pai pecamos. Ele está na oração, fazendo uma oração de confissão de pecados para o Senhor. E como é importante nós estarmos aqui,
diante da palavra, porque ele vai reconhecer e vai dizer, né, que o Senhor é aquele que mantém a aliança e a misericórdia com aqueles que amam e guardam os mandamentos. E ainda, né, a declaração dele e o pedido que ele faz para que o Senhor pudesse estar, né, com os olhos abertos e atentos, os ouvidos, a oração que ele estava fazendo, e o pedido que ele faz não era por ele, conquanto ele estava incluído na oração, mas ele pede, ele está dizendo para Deus: Senhor, estou orando, intercedendo dia e noite pelos teus filhos, pelo povo de Israel. Veja que ele não está nem considerando só o reino do sul, que é o reino de Judá, mas ele está pensando no povo chamado povo de Deus, descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, quando ele coloca na oração Israel, porque está tratando do povo de Deus como um todo. A oração, então, de confissão, era um clamor por aquelas pessoas que estavam ali passando por tudo isso. Veja que quando nós podemos seguir a leitura do texto, no versículo de número 11, está escrito assim, ele continua na oração: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Veja, ele continua aqui, agora com seu coração completamente inquieto. Ele está inquieto, ele está incomodado pela realidade do povo de Deus. Ele continua orando ao Senhor para que dê uma solução, para que envie uma resposta. É necessário estarmos atentos que a condição de Neemias era, mais uma vez, confortável, mas está aqui como um relato que ele era copeiro do rei. Ele assistia na presença do rei, ele entrava na presença do rei, ele se comunicava com o rei. Veja como que Deus está dirigindo a história, como que Deus está conduzindo o seu povo. E aqui nós temos na oração de Neemias uma declaração muito importante, quando ele fala de que o Senhor está com os ouvidos atentos, os olhos atentos, prontos para poder receber a oração, especialmente daqueles que agradam em temer o nome santo do Senhor. Mas gostaria de avançar com você, para nós terminarmos a devocional de hoje, quando nós oramos e quando nós intercedemos, quando nós clamamos ao Senhor, nós precisamos nos colocar como parte da resposta. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Ele use a nossa vida. Se você não quer ser parte da resposta, você não deve nem orar, pedindo a Deus a bênção por pessoas que você conheça, pela igreja do Senhor Jesus, pelos que estão perdidos. Você não precisa nem orar, porque é necessário se colocar à disposição de fazer a vontade de Deus, ou seja, ser parte da resposta. Neemias, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou ao Deus do céu, ele fez confissão de pecado, reconheceu a grandeza e a soberania de Deus, ele entendeu que era necessário que alguma coisa fosse feita, mas ele se colocou como parte da resposta. E, na verdade, ele se colocou até mesmo em relação aos erros do passado que os pais haviam cometido. Ele diz: eu e a casa de meu pai pecamos. Não é? Então, está olhando para trás. O erro que foi cometido pelo povo de Deus. Está se incluindo. E, novamente, ele vai se incluir como parte da resposta, aguardando o direcionamento de Deus. No capítulo 2, olha bem, depois de uma conversa que ele teve com o rei, seu rosto está triste, e então, verso 4, o rei diz assim: o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos de meus pais, para que eu a reconstrua. Final do verso 8. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. É importante nós orarmos, intercedermos
colocarmos as situações diante do Senhor, mas nós precisamos também nos colocar como parte da resposta. Quando nós olhamos aquele contexto, Neemias estava diante de uma situação completamente caótica, desastrosa, sofrível. E ele ora e ele pede, se coloca diante de Deus para ajudar na resolução daquele problema. Hoje nós temos situações também que são assim. Situações em que nós olhamos o nosso momento que vivemos, em que nós podemos pensar em quanto sofrimento, tristeza, quantas pessoas que estão perdidas, quantas lares que estão vivendo uma situação completamente caótica, e nós estamos aqui. A orarmos a oração de Neemias, precisamos também nos colocar como parte da resposta. Quero te perguntar, você está disponível para Deus? Você está disponível para Deus usar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, os seus talentos, as suas habilidades? Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos juntos, vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos pelo dia de hoje, pela Tua palavra que recebemos. Obrigado, Deus, pelo exemplo deixado aqui na Tua palavra para nós, do Teu servo Neemias. Como que ele pôde ser um instrumento valioso nas Tuas mãos. Como que ele pôde abençoar ali aquele povo, e não somente, Deus, vidas, mas também, Deus, o templo reconstruído, as muralhas refeitas, e um povo novamente organizado, o culto restaurado, adoração, louvor, na verdade, foi retomado o culto ao Senhor. Quero pedir que nos ajude, Deus, também, nesse tempo, Deus, em que tantos estão precisando de auxílio, de apoio, de orientação, de proclamação do Teu Evangelho, de ouvir as boas novas da salvação. Que o Senhor seja conosco. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz e que você seja bem-sucedido, porque Neemias foi muito bem-sucedido naquele momento, na sua tarefa, na sua missão. Grande abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir. Fique na paz.